E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Mas eu ainda não sabia o tamanho da batalha que veria pela frente. Porque o adversário, quando vê que um filho de Deus está voltando para o aprisco, ele não fica parado não. Ele arma a sua rede, ele prepara as suas ciladas. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já tinha voltado para a igreja, já tinha sido batizado, já tinha recebido o Espírito Santo com a evidência das línguas, como está escrito na palavra. Mas o inimigo não desistiu. Ele veio com tudo. E dessa vez ele usou uma coisa que eu nunca imaginei que ia me atingir, a minha própria saúde. Foi logo depois do batismo. Eu estava cheio de alegria, servindo ao Senhor, ajudando na limpeza da igreja, participando dos cultos, louvando a Deus com todo o meu coração. Mas de repente comecei a sentir umas dores no corpo, umas coceiras que não passavam. No começo eu pensei, deve ser alergia, deve ser alguma coisa que eu comi. Mas os dias foram passando e aquilo só piorava. Até que um dia eu olhei no espelho e vi meu corpo cheio de bolhas, vermelho, ardendo como se tivesse fogo por dentro. Eu não aguentava nem encostar a camisa na pele. A dor era tão forte que eu não conseguia dormir. Era como se alguém estivesse jogando álcool em ferida aberta. E o pior, os médicos não sabiam o que era. Fui em um, fui em outro, tomei remédio, passei pomada e nada adiantava. Até que um deles olhou para mim e falou: "Isso aqui é fogo selvagem. E não tem cura. Fogo selvagem. Só de ouvir o nome já dá calafrio. Uma doença que queima a pele por dentro, que não tem remédio, que os médicos só sabem dizer. Vai ter que conviver com isso." Eu saí do consultório daquele homem com o coração apertado, mas com uma coisa dentro de mim falando: Deus é maior. E foi aí que eu lembrei da palavra que a irmã tinha dado na igreja, alguns dias antes. O Senhor vai te curar, mas não do jeito que você espera. Ele vai te curar pela fé, pela obediência, pela perseverança. Naquele momento eu entendi. Deus não ia tirar a doença de uma hora para outra, como num passe de mágica. Ele ia me ensinar a confiar nele no meio do fogo. E o fogo, irmãos, era literal. A provação que virou testemunho. Eu não podia mais trabalhar. As bolhas estouravam, a pele descascava e o cheiro era como carne queimando. Minha esposa chorava ao me ver daquele jeito. Minha mãe, que já tinha orado tanto por mim, agora via o filho sofrendo de um jeito que ninguém merece. Mas ela não desistiu. Todo dia, antes do sol nascer, eu ouvia o som dos joelhos dela batendo no chão, pedindo a Deus por minha cura. E eu também não ia desistir. Mesmo com dor, mesmo com o corpo ardendo, eu ia para a igreja. Não ficava em casa me lamentando. Eu ia para a casa de Deus, porque eu sabia que lá tinha poder. Lá os irmãos oravam por mim. Lá, eu sentia uma paz que nenhum remédio desse mundo poderia dar. Até que um dia, no meio de um culto de oração, eu senti algo diferente. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi uma certeza no meu coração. Você vai sarar. Mas não é hoje. Você vai passar por isso para aprender a depender de mim. E foi assim. Mês após mês, pouco a pouco, as feridas começaram a secar. Não foi de uma vez. Não foi milagre instantâneo. Foi Deus trabalhando no seu tempo, do seu jeito. Até que um dia, eu olhei para o meu corpo e não tinha mais nenhuma bolha, nenhuma marca. Os médicos não acreditaram. Minha família chorou de alegria. E eu só tinha uma coisa a dizer: glória ao nome santo do Senhor. A lição que o Senhor me ensinou. Irmãos, Deus não tira a aprovação só porque a gente pede. Às vezes, Ele deixa a gente passar pelo fogo para purificar, para fortalecer, para mostrar que a nossa fé não é de palavra, é de obra. Eu poderia ter desistido. Poderia ter falado: Deus não me ama, por isso Ele deixou isso acontecer. Mas não. Eu aprendi que a fé não é a ausência de problemas, é confiança no meio deles. E hoje, quando eu vejo algum irmão passando por dificuldade, eu falo: fica firme. Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo maior. Porque se Ele fez isso por mim, um homem que já tinha virado as costas para Ele, imagine o que Ele não pode fazer por você que está aqui, servindo-o de todo o coração. A família restaurada. E sabe o que foi mais lindo, irmãos? Deus não só me curou, como restaurou a minha família. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje está firme na igreja, servindo ao Senhor com alegria. Minha esposa, que viu o marido sofrer e não desistiu, hoje é uma mulher de oração, uma coluna na congregação. E os meus filhos? Eles cresceram vendo o poder de Deus na vida do Pai. Hoje, eles não só vão à igreja, eles amam a igreja. Eles sabem que ali tem poder, tem proteção, tem vida. E o melhor de tudo, aquele jovem que um dia disse para a mãe: eu não vou mais na igreja, hoje é um servo do Senhor. Não sou perfeito, não. Ainda tropeço, ainda erro. Mas eu sei em quem eu tenho crido.
E se Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele pode fazer o mesmo por você. O chamado final. Então, irmão, irmã, não importa o que você está passando hoje. Não importa se é doença, se é família desunida, se é tentação, se é desânimo. Deus tem um anzol da graça com o seu nome. Ele não desistiu de você. Ele está te chamando de volta. Não olhe para trás. Não olhe para o que o mundo oferece, porque tudo isso passa. Olhe para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você se entregar a Ele de todo o coração, Ele vai te levantar, vai te curar, vai te restaurar. Eu estou aqui hoje para dar glória a Deus pela minha vida. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Se não fosse a oração da minha mãe, eu estaria perdido. Se não fosse a fidelidade dos irmãos que não desistiram de mim, eu não teria voltado. Então, fica firme. Não sai do lugar. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. E no final, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu estou dizendo agora: glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! A obra que não para, como Deus transformou minha vida e minha casa. Tom de voz mais pausado, como quem conta algo que ainda o emociona. A marca que não ficou. Depois que eu saí daquelas águas, e irmãos, eu saí diferente, porque o Espírito Santo desceu sobre mim como um vento forte. E eu comecei a falar em línguas como nunca tinha falado antes. A primeira coisa que eu senti foi uma paz. Não era alívio, não. Era certeza. Aquela certeza que só quem já passou pelo vale da sombra da morte entende. Porque eu tinha visto de perto o que o mundo oferece. Prazeres que duram uma noite e deixam cicatrizes que só Jesus apaga. Mas o fogo selvagem? Ah, isso demorou. Não foi da água pro milagre instantâneo, não. Deus não faz as coisas pela metade. Ele poderia ter me curado ali mesmo, na hora, mas Ele quis me ensinar algo. A fidelidade é provada no tempo. Durante meses eu ainda sentia a queimação, ainda via as marcas no espelho. Mas toda vez que eu olhava para aquelas feridas, eu lembrava da palavra que a irmã tinha dado na igreja: Deus não deixa marca. E eu acreditava. Porque se Ele tinha me tirado do centro espírita, se Ele tinha me feito ver o inferno e ainda assim me trouxe de volta, Ele não ia me deixar pela metade. E não deixou. Pouco a pouco as bolhas secaram. A pele sarou. E hoje, irmãos, não tem uma única cicatriz. Não no corpo, não na alma. Porque quando Deus cura, Ele apaga até a lembrança do mal. O dia em que minha mãe chorou de novo, mas desta vez de alegria. Voz embargada como quem segura a emoção. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa com a camisa molhada do batismo. Minha mãe estava na cozinha, como sempre, fazendo o almoço. Quando ela me viu, largou a colher no chão e caiu de joelhos. Não foi choro de dor, não. Foi aquele choro que só quem já perdeu um filho e ganhou de volta entende. Ela segurou meu rosto com as mãos, aquelas mãos que tinham orado tanto por mim, e falou: meu filho, eu sonhei com você ontem. Sonhei que você estava num barco, no meio de um mar bravo, e uma mão grande te puxava para fora da água. Eu acordei e falei: Senhor, se há um sinal, confirma. E hoje você chega aqui assim. Irmãos, Deus fala. Ele fala nos sonhos, nas orações, nas lágrimas de uma mãe que não desiste. E naquele dia Ele confirmou, a batalha tinha sido ganha. Mas sabe o que foi mais lindo? Não foi só eu que mudei. Minha casa mudou. Meu pai, que sempre foi um homem duro, começou a ir aos cultos. Não falava muito, mas ficava lá no fundo, ouvindo. Até que um dia, depois de um culto de doutrina, ele chegou em casa e falou: esse negócio de Deus é amor, que falam por aí não é assim não. Aqui eles falam a verdade. Deus é santo. E se a gente não viver certo, não adianta só acreditar. Hoje meu pai é batizado. Minha mãe não ora mais sozinha, a família inteira se ajoelha juntos. E aquelas noites que eu passava na praça, hoje eu passo na igreja, servindo, ajudando os jovens, falando para eles: cuidado com o anzol do mundo, porque o anzol de Deus é que te salva. A provação que veio depois da vitória. Tom sério, quase advertência. Agora, irmãos, não pensem que depois do batismo tudo ficou fácil. O adversário não gosta de perder. Pouco tempo depois, eu comecei a sentir umas dores fortes nas costas. Fui no médico, fiz exame e o diagnóstico: hérnia de disco. O médico falou que eu ia precisar de cirurgia, que podia ficar paralisado. Eu confesso, aquele dia eu tremi. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: será que Deus me abandonou? Mas então eu lembrei da palavra que o irmão tinha me falado no dia do meu batismo: Deus não te tirou das trevas para te deixar no meio do caminho. Então eu fiz o que minha mãe tinha feito por mim, caí de joelhos. E orei assim: Senhor, o Senhor me tirou do fogo selvagem, me tirou do centro espírita, me batizou com o teu espírito. Se essa dor é para me provar, eu aceito. Mas se for para te glorificar, cura-me.
Não pelo que eu mereço, mas pelo que Jesus fez na cruz. Irmãos, Deus ouve. Não foi no dia seguinte, não. Foram semanas de fisioterapia, de oração, de irmãos impondo as mãos. Até que um dia, no culto de quinta-feira, enquanto o irmão estava pregando sobre a cura do paralítico em João 5, eu senti algo estalar nas minhas costas. Não foi dor, foi libertação. Quando eu levantei, não tinha mais nada. Zero de dor. O médico que me atendeu depois não acreditou. Pediu para fazer novo exame. O resultado? Hérnia sumida. Ele só balançou a cabeça e falou: "Isso não tem explicação médica." Eu sorri e respondi: "Tem sim. O nome é Jesus. O chamado para servir. Voz firme, como quem assume um compromisso. Hoje eu sou cooperador na igreja. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque quem foi perdoado muito, ama muito. Eu vejo jovens chegando como eu cheguei, rebeldes, achando que sabem tudo, que a igreja é careta. E eu falo para eles: eu já estive onde você está. Já achei que a vida era só curtir, que Deus era inventação. Mas eu vi o inferno de perto. E hoje eu sei, o único lugar seguro é nos braços de Jesus. Tem um irmão aqui que foi batizado mês passado. Ele chegou na igreja porque a namorada insistiu. Cheio de tatuagem, cigarro no bolso, achando que não ia aguentar ficar 1 hora em silêncio. Hoje ele tá na escola bíblica aprendendo a palavra. E sabe o que ele me falou ontem? Irmão, eu tava perdido igual você. Mas quando você contou sua história, eu pensei, se Deus fez isso com ele, pode fazer comigo. Isso é a obra de Deus, irmãos. Não é eu, não é você. É Ele que fisga, Ele que puxa, Ele que transforma. A última palavra, fique firme. Tom urgente, mas cheio de esperança. Então, se você tá ouvindo isso hoje e pensa: "Ah, mas meu caso é pior", eu te digo, não existe caso perdido para Deus. Você pode estar no fundo do poço, pode estar cheio de feridas, pode estar ouvindo o mundo te chamar, mas Deus tem um anzol com o seu nome. E Ele não vai desistir de você. Talvez você esteja doente. Talvez sua família esteja desunida. Talvez você tenha caído em tentação. Mas a obra que Deus começou, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai ver que toda dor teve um propósito, toda lágrima foi guardada, toda prova foi para te aproximar dEle. Então, fica firme. Não sai do lugar. Não volta pro mundo, não acredita na mentira de que Deus te abandonou. Ele está te chamando. Pode ser que você não ouça a voz dele agora, mas a oração de uma mãe, a fé de um irmão, a palavra pregada na igreja, tudo isso é Deus falando com você. E quando você responder, quando você se entregar, Ele vai te levantar. Como me levantou. Como levantou minha família. Como tem levantado milhares aqui nesta obra. Glória ao nome santo do Senhor. Pausa, então, com voz mais baixa, quase um segredo. E se você ainda não se batizou, chegou a hora. As águas estão esperando. Jesus está esperando. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Levantando a voz novamente com autoridade. Aleluia! E foi assim, irmãos, que o Senhor me trouxe de volta. Mas não pense que foi fácil. Não foi um caminho de rosas. Depois que eu me batizei, o adversário não ficou parado. Ele sabe que quando um filho de Deus se levanta, ele perde território. E ele não gosta disso. A primeira batalha foi dentro de casa. Minha mãe, que tanto orou por mim, agora via o filho de volta à igreja, mas o corpo ainda marcado pela doença. As feridas do fogo selvagem não sumiram do dia para a noite. Todo dia, ela passava o algodão com álcool, e eu sentia aquela queimação como se fosse fogo mesmo. Mas ela falava: "Filho, isso é temporário. Deus não deixa marca." E não deixou. Todo domingo eu ia para a igreja. Mesmo com dor, mesmo com as pernas cheias de bolhas, eu não faltava. Porque eu tinha aprendido uma coisa: quando a gente se afasta, o adversário avança. Quando a gente se aproxima, Deus age. E Ele agiu. Um dia, depois do culto, um irmão cooperador me chamou. "Irmão, você já orou pedindo o batismo do Espírito Santo?" Eu respondi: "Já, irmão. Mas ainda não falei em línguas." Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Deus tem um tempo para tudo. Mas hoje pode ser o dia. Vamos orar." Ajoelhamos ali mesmo, no corredor da igreja. Ele começou a orar, e eu fechei os olhos. De repente senti um tremor no corpo, como se uma corrente elétrica estivesse passando por mim. Minha língua ficou pesada e então saíram palavras que eu nunca tinha ouvido. Não eram minhas. Eram de Deus. Glória a Deus. Aquilo foi a confirmação. Eu não era mais o mesmo. O Espírito Santo tinha selado a minha vida. Mas o adversário não desistiu. Uma semana depois, um antigo amigo da praça me encontrou na rua. "E aí, cara? Sumiu, hein? Tá indo na igreja agora?" Eu só respondi: "Tô. E não volto mais pra trás." Ele riu. "Vai ver que tu tá fraco.
Deus não resolve nada, não. Olha só pra ti, cheio de ferida ainda. Mas eu já tinha aprendido. O adversário usa até a verdade para mentir. Sim, eu ainda tinha as marcas. Mas Deus já tinha me curado por dentro. E a cura de fora? Vinha no tempo dele. E veio. Pouco a pouco as feridas foram secando. A pele foi se regenerando. Os médicos não acreditavam. Isso não tem explicação médica, um deles disse. Mas eu sabia, era Deus. Hoje, irmãos, eu tô aqui de pé. Não só de pé, firme. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha família serve a Deus. Eu sou cooperador na obra do Senhor. E toda vez que eu vejo um jovem resfriando, eu me aproximo e falo: cuidado, irmão. O mundo oferece prazer, mas só Deus dá paz. Não vale a pena trocar a eternidade por uns minutos de diversão, porque eu sei o que é estar no fundo do poço. E sei também o que é ser puxado pelo anzol da graça. Se você tá ouvindo isso hoje e tá fraco na fé, escuta. Deus não te abandonou. Ele tá te chamando. Pode ser que você não sinta nada agora, pode ser que a prova tá grande, pode ser que até os irmãos estão te cobrando. Mas Deus não desiste de você. Ele tem um anzol com o seu nome. E quando ele puxar, você vai ver. Toda luta teve valor. Toda lágrima foi guardada. Toda dor virou testemunho. Então, fica firme. Não sai do lugar. Não volta pro mundo. Não acredita na mentira de que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O nome desse jeito é Jesus. E se você ainda não se entregou, chegou a hora. As águas estão esperando. O Espírito Santo está esperando. Jesus está esperando. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da vitória. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E eu posso te dizer com toda certeza, não existe alegria maior do que estar nos braços do Pai. Depois que eu fui batizado, tudo mudou. Não foi que os problemas acabaram, não, irmão. A vida ainda traz suas lutas. Mas agora eu tenho força para enfrentar. Antes eu corria atrás das coisas do mundo, achando que ia encontrar felicidade numa cerveja, numa música, numa conversa vazia. Hoje eu sei, a verdadeira paz não tá na praça, não tá no bar, não tá nas redes sociais. Tá aqui dentro da igreja de joelhos com as mãos levantadas, louvando aquele que me tirou da lama e me pôs sobre a rocha. E olha só como Deus é bom. Ele não só me salvou, como me deu um propósito. Hoje eu sou cooperador na obra do Senhor. Não por merecimento, não por capacidade minha, mas porque Deus usa os que foram quebrantados para consolar os quebrantados. Eu já vi jovem chorando no altar, desanimado, dizendo que não aguenta mais. Eu me aproximo, coloco a mão no ombro e falo: eu já estive onde você tá. Mas Deus não te deixou sozinho. Ele tá aqui. Ele te ama. Só entrega. E tem uma coisa que eu aprendi. O inimigo não gosta quando a gente volta para a igreja. Ele faz de tudo pra gente desanimar. Às vezes vem aquele pensamento: ah, mas fulano me magoou. Ou, eu já tentei e não consegui. Ou até, Deus não vai me perdoar mesmo. Mentira do pai da mentira. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que quem vier a ele, ele não lançará fora, então é verdade. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você tá longe, o anzol da graça ainda tá lá te esperando. Eu lembro de um irmão que estava há anos sem vir na igreja. Um dia ele apareceu no culto cabisbaixo, envergonhado. Os irmãos não julgaram, não apontaram dedo. Só abraçaram, oraram e disseram: Deus te ama, irmão. Bem-vindo de volta. Hoje esse homem tá firme, batizado, servindo a Deus. Isso é a igreja. Não é lugar de condenação, é lugar de restauração. E sabe o que é mais lindo? Deus não só restaura a gente, como restaura o que o inimigo roubou. Eu perdi anos da minha vida correndo atrás de vento. Mas Deus, na sua misericórdia, devolveu em dobro. Hoje minha família tá unida servindo a Deus. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje vê o filho não só salvo, mas trabalhando na obra. Minha esposa, que também foi alcançada pela graça, tá ao meu lado firme. Meus filhos estão sendo criados no caminho do Senhor. Isso é vitória. E eu te pergunto, o que você tá esperando? Se você tá ouvindo isso hoje e sabe que precisa voltar, não deixa o orgulho te segurar. Não deixa o medo te paralisar. Deus não tá te cobrando, Ele tá te chamando. Ele não tá te apontando o dedo, Ele tá estendendo a mão. Vem. As águas estão esperando. O Espírito Santo tá esperando. Jesus tá esperando. Não precisa ter medo. Não precisa ter vergonha. Aqui, você não vai encontrar julgamento, você vai encontrar amor. Amor que perdoa. Amor que restaura. Amor que transforma. E quando você se entregar, você vai entender o que eu tô falando. Não tem nada neste mundo que se compare à paz de estar em Cristo.
Não tem festa, não tem dinheiro, não tem fama que preencha o vazio que só Ele pode encher. Então, toma uma decisão hoje. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia de você dizer: aqui estou, Senhor. Me usa. E quando você fizer isso, você vai ver. Deus não só te tira do fundo do poço, como te coloca no alto da rocha. Ele não só te cura, como te faz curador. Não só te salva, como te faz salvador. Glória a Deus. Aleluia. E se você tá firme, não relaxa. O inimigo não dorme. Continua orando, continua congregando, continua servindo. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. A melhor parte ainda está por vir. Glória ao nome santo do Senhor.